Oi, gente, eu sou Adriana de Oliveira, sinóloga, etóloga, especialista em comportamento, distúrbios de comportamento e agressividade canina. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um mito em relação a deixar ou não ração à vontade para o cão. Colocar ração à vontade durante o dia inteiro ou quantificar a quantidade que esse cão vai comer durante o dia. Vou te passar uma dica também para você saber a quantidade ideal, sem que você fique dependendo daqueles rótulos minúsculos que existem nos sacos de ração hoje em dia aí no mercado. Quando nós falamos de filhotes que têm um potencial em serem protetores demais com a comida, isso quando nós falamos de algumas raças específicas que possuem um potencial um pouco agressivo e em relação à comida, em acabarem se transformando em cães mais protetores em relação à comida, obviamente nós fazemos um tipo de condicionamento. Eu, por exemplo, como criadora de Rottweilers, costumo acostumar durante a fase infantil, quando se inicia a alimentação desses cães após o desmame, com ração à vontade. Por que que eu faço isso? Isso estou falando da minha forma de fazer para que vocês entendam o conceito. Por que eu faço isso? Para ensinar esse cão que não existe a necessidade de disputar a ração, que não existe a necessidade de disputar a comida, porque existe uma demanda livre e à vontade. Não a ausência da comida tira o estímulo da briga e da disputa pela comida, principalmente porque nós estamos falando de uma matilha, uma ninhada. Então eu entendo que eu estou preparando este filhote para convivência com uma família. Eu não quero que esse filhote chegue na sua casa brigando com comida com outros cães que já possam estar lá, ou rosnando para o futuro dono por causa da comida. Então eu acostumo esses cães a livre demanda para que eles entendam que existe ração à vontade, não tem a necessidade de brigar pela ração. E outra coisa, quando o cão tem ração à vontade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando você acostuma desde filhote a ração à vontade, ele não come acima do que necessário, tá certo? Quando nós entramos com alimentação após o desmame desse filhote, óbvio, nas primeiras vezes que nós botamos ração, eles comem loucamente a ração, mas isso é somente na primeira semana. Depois disso eles aprendem que existe a demanda, que tem muito ali, não preciso comer acima da média. Tá certo? Quando você pega um cão que foi acostumado a quantidades fracionadas e você põe ração à vontade, óbvio, ele entende a escassez e ele vai comer acima do necessário, porque ele vai entender que você vai levantar o potinho dele, então, poxa, agora tem muito, eu vou comer muito. É diferente nesses casos, tá? Eu costumo entrar com essa introdução desde bebezinho para ensinar esse filhote. Então os meus cães, mesmo adulto, qualquer pessoa da família pode ir lá mexer na comida dele, qualquer outro cão pode chegar perto do pote. Eles não brigam por comida, nem os cães adultos e nem os filhotes que saem daqui quando vão para suas novas famílias. Então, infelizmente, a grande maioria dos cães são acostumados à demanda de quantificar e fracionar essa ração durante o dia. Quando você deixa para cães ração depois dessa fase de treinamento infantil à vontade durante todo o dia, cria-se um tédio em relação à alimentação. Então é muito comum que esse cachorro acabe desgostando da ração, acabe criando um certo tédio na hora da alimentação e ele acaba comendo várias vezes durante o dia e beliscando, e isso não é legal. Então a gente usa esta questão de deixar a ração à vontade sobre livre demanda na fase de treinamento infantil. Depois, obviamente, nós começamos a enriquecer o ambiente desse filhote para que ele não se sinta entediado e não comece a enjoar da ração. Então é legal que os donos ofereçam estímulos, brincadeiras, atividades mesmo relacionadas à alimentação. Hoje em dia existem brinquedos no mercado, alimentadores, potes que façam com que esse cão coma mais devagar. Você pode fazer esse tipo de brincadeira na sua casa, até mesmo com canos de PVC, fechando uma das entradas, colocando ração lá dentro, ou com garrafa PET, fazendo furo, enriquecendo a relação que esse cão tenha com a alimentação, para que isso não vire um tédio. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que muito cão acaba adotando a postura de manipular os donos através da alimentação. Por quê? Porque ele percebe que quando ele para de comer, olha aí, de novo a questão do condicionamento natural que o cão faz durante o dia a dia sem que você nem perceba. Durante o dia dele, ele percebe que quando ele para de comer, você corre atrás desse cão e fica, ai bebê, por que você não quer comer? E dá a ração na mão. Aí ele não come essa ração, você vai lá e coloca um pouquinho de leite, ou você vai lá e coloca uma frutinha, e com o passar do tempo ele para de comer a ração. Isso, na verdade, é manipulação. Ele aprende a manipular os donos através da alimentação, porque ele percebe que através do momento que ele para de comer, ele consegue uma atenção exagerada dessa família em cima dele, e assim, dessa forma, ele consegue um monte de mimos
e um monte de petisco. Então fica atento a esse comportamento que é muito comum. O truque que eu vou te passar para que você entenda a quantidade exata que você deve dar de ração para o seu cão é olhar o tamanho da cabeça do cão. Então você vai olhar a circunferência da cabeça desse cão. Vamos falar que a gente tá falando de um pug, que tem uma cabeça, quando você olhar por cima, tá bom, gente? Não é olhar de frente, não. Você vai olhar a cabeça do cão por cima e você vai medir uma circunferência. Então a gente tá falando de um pug que tem uma cabecinha deste tamanho aqui. Então esta é a circunferência de forma plana, né, gente? Não é em montanha, não. É a quantidade de fração que esse cão vai comer por porção, tá? Então, quando nós falamos de uma alimentação de cão filhote, principalmente de cães de pequeno porte, algo que você deve se preocupar é a relação com a hipoglicemia. Um filhote muito pequenininho, de raças pequenas ali, por volta de 1 quilo e pouquinho, tem uma grande tendência a desenvolver quadro de hipoglicemia quando passam muito tempo sem comer. Então, fica atenta a isso. Mais do que 3 horas sem comer é perigoso para hipoglicemia de filhotes, tá? E quando o cachorro entra num quadro hipoglicêmico, ele entra em coma e geralmente, facilmente é levado à morte desse filhote. Então fica atento a isso, pessoas que têm mania de pegar o filhotinho e ficar com o filhotinho muito tempo na cama, ou leva o filhotinho pro sofá e tira a disponibilidade que esse cachorro tem de ter acesso à comida e à água, porque ele tá impossibilitado, porque tá no teu colo, ou porque tá no sofá, ou porque tá na cama. Aí você acha que ele tá dormindo gostosinho ali, na verdade ele já está tendo uma queda de glicemia e ele começa a ficar molinho e começa a dormir acima do normal e você acha que tá sendo prazeroso para ele e não é. Então preste atenção em filhotes de pequeno porte sobre a demanda de passarem mais do que 3 horas sem alimentação, é muito perigoso. Quando o cachorro é muito pequenininho, eu nem aconselho a fracionar muito a ração. Eu prefiro deixar à vontade exatamente porque ele naturalmente sabe o momento que ele tem que comer e eu prefiro que ele se acostume mal e depois nós corrigimos isso na fase adulta do que correr o risco de um filhote. Eu estou falando de raças pequenas, York, Lulu da Pomerânia, filhotes de Shih Tzu, filhotes de Pug. Eu prefiro que ele tenha uma ração a livre demanda por causa do risco de hipoglicemia, tá certo? Então eu acho que eu já deixei para vocês as dicas necessárias. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso, recomendo sempre uma alimentação. Quando nós falamos de alimentação sobre ração, uma alimentação feita à base de rações super premium. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, é legal que você tenha um médico veterinário que te acompanhe para te orientar sobre as necessidades específicas do seu cão, porque hoje em dia existem no mercado rações medicinais voltadas para cães com problemas renais, problemas de cães com hipoalergias, ração voltadas para cães com problemas intestinais e todo tipo de problemas que você possa imaginar. Hoje em dia já tem rações direcionadas para esse tipo de cão e para esse tipo de problema. Então aconselho sempre a orientação de um veterinário, nada de procurar no Google, nada de ficar pesquisando, sempre com quem estudou e se preparou para isso, serão com certeza o melhor profissional para te orientar, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida relacionada a esse tema, um dia eu vou fazer um vídeo mais específico falando sobre o tipo de alimentação que eu tenho aqui em casa com os meus cães. Muita gente me pergunta sobre isso. Isso eu deixo para um próximo vídeo, tá? Se você conhece alguém que tá com esse tipo de problema, com esse tipo de dúvida, marca aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Vou tentar te responder no próximo vídeo. Me siga nas redes sociais para você não perder os próximos conteúdos que estamos preparando com muito carinho para vocês. Um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.